Antes de começarmos a oração, quero te levar a um momento de reflexão que poucas pessoas ousam fazer. Nos últimos dias, tenho recebido relatos estranhos de pessoas que disseram ter sentido algo diferente enquanto oravam. Não um arrepio comum, mas uma sensação de que o ambiente mudava, como se o espiritual tocasse o físico. Uma senhora contou que, enquanto meditava na palavra, ouviu seu nome sendo chamado suavemente e, ao abrir os olhos, não havia ninguém. Outro jovem disse que viu uma luz rápida passar no quarto durante a oração da madrugada e, embora tenha ficado assustado, sentiu paz logo depois. Não sabemos tudo o que acontece no sobrenatural, mas sabemos que Deus se move onde há fé. E é isso que precisamos lembrar. Nem tudo que parece espiritual toca o coração de Deus, mas tudo que nasce da fé toca o céu imediatamente. A base de uma vida capaz de mover o sobrenatural é a fé. Não uma emoção momentânea, mas uma decisão firme de confiar no caráter de Deus e obedecer sua voz, mesmo quando nada faz sentido aos olhos naturais. A Bíblia é clara quando declara: sem fé é impossível agradar a Deus. A oração tem poder, a leitura da palavra ilumina, a adoração transforma, mas tudo isso floresce quando é carregado pela fé. Caminhar pela fé é escolher a promessa quando a lógica grita outra coisa. É ouvir a voz de Deus acima do barulho interno das nossas dúvidas. Seja honesto consigo mesmo. Você está realmente andando por fé ou apenas reagindo ao que vê? Há momentos em que o coração humano tenta correr mais rápido do que a própria vida. A ansiedade aperta, a respiração falha e os pensamentos se multiplicam como se buscassem uma saída que não existe. E é justamente nesses momentos que Deus chama você para uma fé que não se abala. Lembre-se, Jesus não disse, não sintam medo. Ele disse, não se perturbem. Porque o medo pode até bater à porta, mas a perturbação só entra se você permitir. Muitas pessoas já relataram sensações estranhas no meio do caos emocional, como se algo tentasse apertar a mente, uma pressão invisível tentando distrair, paralisar, desanimar. Há quem diga que, do nada, um peso espiritual cai sobre o ambiente, mas quase sempre, quando clamam o nome de Jesus, esse peso desaparece. Isso revela uma verdade poderosa. A fé abre portas que o medo tenta fechar. Jesus sabe exatamente o que acontece dentro de você. Foi por isso que ele disse: crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Um convite, quase um resgate, chamando você para fora da ansiedade e para dentro da confiança. A fé não nega a realidade, mas reafirma que Deus está acima dela. Não é fechar os olhos e fingir que o problema não existe. É abrir os olhos espirituais e lembrar que Deus nunca perdeu uma batalha. Quando você se recusa a carregar o universo nas costas, isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Paulo ensinou que ao apresentar tudo em oração, com gratidão, uma paz que não cabe na lógica humana, guarda o coração. Essa paz não vem porque o problema acabou, mas porque Deus assumiu o controle. E talvez hoje você precise fazer isso, entregar, soltar, descansar. A fé verdadeira começa onde as suas forças acabam. Existem momentos em que a Bíblia parece apenas um livro aberto diante de nós. Até que, de repente, uma frase simples acerta o coração como se tivesse sido escrita naquela hora, exatamente para aquele momento. Muitas pessoas relatam isso. Algumas dizem que, ao ler um versículo específico, sentiram como se alguém estivesse olhando diretamente para dentro delas. Outras afirmam que, mesmo sem entender por completo, sentiram uma presença suave atrás delas, como se o ambiente inteiro se inclinasse para ouvir a palavra junto. São experiências difíceis de explicar, mas todas apontam para o mesmo fato. A palavra de Deus é viva, ela respira, ela age. Ela encontra o ponto exato onde a alma precisa de cura. A fé cresce quando você a alimenta, e o alimento dela é a palavra. Mas não basta ler por ler, é meditar, é ruminar a verdade até que ela se torne parte do seu modo de pensar. Deus disse a Josué para manter o livro da lei nos lábios dia e noite, não por religiosidade, mas porque a mente humana facilmente se contamina com medo, dúvidas, notícias
opiniões e memórias que insistem em sabotar nossa confiança. Talvez você já tenha sentido isso. Você lê algo simples como "O Senhor é o meu pastor", e de repente percebe que não está sozinho no caminho que está trilhando. Ou lê "Nada é impossível para Deus", e algo se levanta dentro de você, como se a alma respirasse aliviada depois de muito tempo. A palavra molda seu interior para que sua primeira reação diante das lutas seja fé, não desespero. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Se você recebe esta palavra, escreva nos comentários: Glória a Deus. Há um detalhe sobre as provações que quase ninguém gosta de admitir. Elas chegam sem pedir licença. Um diagnóstico inesperado, uma conta que você não estava preparado para pagar, uma palavra dura que corta mais fundo do que deveria. E às vezes, junto com esses momentos difíceis, acontecem coisas que parecem ainda mais estranhas, como se o mundo espiritual se aproximasse da superfície. Muita gente já contou que nos dias de maior pressão sentiram algo como uma batalha acontecendo ao redor. Algumas pessoas dizem que o quarto ficou mais silencioso que o normal, quase pesado. Outras dizem que na noite em que mais choraram, tiveram a sensação de que alguém se sentou na cama, não para assustar, mas como se fosse um consolo invisível. E há também aqueles relatos em que, no meio do desespero, surgiu uma paz tão fora do comum que a pessoa olhou ao redor achando que alguém havia entrado no ambiente. Nada disso deve te assustar. Pelo contrário, provação é terreno onde Deus trabalha no profundo. A Bíblia nunca escondeu isso. Tiago disse para considerarmos motivo de alegria quando enfrentamos lutas, porque elas produzem perseverança. Pedro diz que o fogo das provações não é estranho. Ele refina, purifica, revela o que é ouro e o que é palha. A verdade é simples, embora difícil. A fé cresce mais no aperto do que no conforto. Quando você permanece firme enquanto tudo ao redor tenta te empurrar para o medo, sua fé deixa de ser teoria e se torna maturidade. E é nessa maturidade que você descobre que Deus te sustenta quando você acha que vai cair, que Ele fala quando você pensa que o céu está silencioso, e que mesmo quando a guerra parece grande demais, você não está lutando sozinho. As provações não revelam apenas quem você é, elas revelam quem Deus é dentro de você. Há momentos em que a batalha não está na circunstância, mas na mente. Pensamentos que surgem do nada, dúvidas afiadas, memórias antigas que tentam reabrir feridas esquecidas. E por mais estranho que pareça, muita gente relata que isso costuma acontecer justamente quando decidem orar ou buscar a Deus com mais intensidade. É como se o mundo espiritual reagisse ao seu avanço. Algumas pessoas contam que, enquanto oravam, sentiram como se algo tentasse interromper a concentração. Uma presença incômoda, um arrepio gelado que não tinha explicação. Um pensamento que soava estranho demais para ser delas. Outras dizem que ouviram ruídos rápidos em casa, no momento exato em que começaram a declarar a palavra. Não é superstição, não é imaginação, é guerra espiritual, e a Bíblia não disfarça essa realidade. Mas Deus também não nos deixou desprotegidos. Ele nos entregou algo poderoso demais para ser ignorado: o escudo da fé. Não é metáfora poética, é defesa real para ataques reais. Paulo diz que com esse escudo apagamos os dardos inflamados. Não evitamos, não desviamos, não corremos, apagamos. A fé não funciona apenas quando você está forte. Ela funciona especialmente quando você sente que não tem forças. É nesse momento que, ao levantar a verdade de Deus, os ataques perdem força. É quando você diz: Deus é por mim, mesmo tremendo. É quando você declara: eu não sou sozinho nisso, apesar do medo. É quando você se recusa a acreditar no que o inimigo te sussurra e insiste em acreditar no que Deus já te prometeu. E quanto mais você levanta esse escudo, mais percebe algo extraordinário. O que antes te derrubava agora apenas te incomoda. O que antes te assustava agora te fortalece. O que antes te paralisava agora te faz avançar. A fé é sua arma, sua defesa, sua proteção no invisível. E hoje, Deus te lembra: você não luta desarmado. Há algo poderoso que precisamos reconhecer. A fé não apenas te sustenta,
Ela te conduz até aquilo que Deus já preparou para você. Muitas pessoas pensam na fé como um esforço, uma força que precisam gerar. Mas, na verdade, a fé é mais um fio que te puxa para o propósito, mesmo quando tudo ao seu redor parece querer te empurrar para longe dele. E aqui está algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. A fé te conecta a uma vitória que não começou em você, começou em Cristo. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo aquilo que poderia tentar te destruir. E quando você crê, você simplesmente entra numa vitória que ele já conquistou antes mesmo de você existir. Há relatos de pessoas que, no momento de maior desespero, experimentaram algo que não conseguiram explicar. Uma força interior tão grande que parecia vir de fora. Uma sensação de que alguém segurou suas mãos quando elas estavam prestes a desistir. Um silêncio profundo no espírito, mesmo quando a mente estava em tempestade. Isso não é coincidência, não é imaginação. É o Espírito Santo fazendo o que Jesus prometeu, não te deixar órfão. E aqui chegamos ao ponto final desta jornada espiritual. A fé que cresce, que resiste, que se fortalece, que enfrenta o invisível. É a fé que te leva a caminhar, sabendo que Deus está no controle mesmo quando você não entende o caminho. Você não está perdido, você não está sozinho, e você não está lutando por algo incerto, está caminhando rumo ao que Deus já garantiu. Agora, respire fundo e entregue tudo nas mãos de Deus. Ele já está trabalhando onde você não vê. Ele já está abrindo portas que você nem imaginava. E ele já está preparando respostas que chegarão na hora perfeita. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você receberá nossas orações diárias de poder e esperança. Que a presença do Senhor esteja contigo, guiando, protegendo e restaurando. E assim, meus irmãos, que a paz do Senhor, amor e proteção nos acompanhem sempre, fortalecendo a nossa fé e guiando cada passo de nossa vida. Amém.